Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, ontem nós vimos Simeão, um homem ali de idade avançada e que teve aquela graça de ver o Senhor. Lembremos que ontem eu repeti isso várias vezes, que Simeão disse: agora, Senhor, deixa o seu servo ir em paz, porque eu vi com os meus próprios olhos a salvação que está naquele menino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio nos redimir. Já hoje fala-se também de uma outra mulher, ou de uma outra pessoa idosa. Havia também uma profetisa chamada Ana, da filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade também, está vendo? Muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e agora já estava com 84 anos. 84 anos aquela mulher tinha. E ela chegou ali no templo, no momento em que estava Simeão com o menino Jesus no braço. É interessante, meus irmãos, que a profetisa Ana, ela não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e oração. Uma mulher de 84 anos. Uma mulher idosa. Uma idade muito frágil. Uma idade onde o idoso está aguardando o quê? Aguardando o momento de passar desta vida para outra. É o momento em que aquela pessoa, ela reflete, ela olha o passado dela e agora ela vê e ela precisa levar uma vida com Deus. É isso que todos nós devemos viver, não somente os idosos, os novos também. Você vê que ela era viúva, né? Depois de 7 anos de casada, o marido morreu e agora ela passou a levar a vida dela voltada para Deus. Ana chegou nesse momento, naquele momento em que Simeão estava com o menino nos braços, como eu acabei de dizer. E o que foi que ela fez? Ela pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Olha, primeiro jejum, oração, vida com Deus, vida de penitência, vida de santidade. Agora ela vê o Salvador
E quando ela vê o Salvador, naquele menino, nos braços ali de Simeão, ela explode de alegria e começa a falar de Deus. Meus irmãos, nos voltemos agora e pensemos nos idosos, pensemos nos nossos avós. Pensemos neles. Quem foi seu avô? Quem foi sua avó? Quem foi seu bisavô ou sua bisavó? Ou seu tataravô ou sua tataravó? Como eles levavam a vida? Se nós formos olhar, meus irmãos, os nossos avós, lá do passado, que já são lá do passado mesmo, nós vamos ver que eles passaram Jesus para os nossos pais, para os nossos tios. E os nossos pais e os nossos tios passaram Jesus também para nós. Mas hoje, nesse mundo paganizado que nós estamos aí, o que é que nós percebemos? Os idosos que querem viver como se fossem adolescentes. Os idosos na vaidade, aquelas senhoras e aqueles senhores procurando viver como se fossem crianças, como se fossem adolescentes, como se fossem jovens, não indo para a missa. Uma vez uma neta estava falando para mim, minha avó não quer saber de Deus. Que tristeza! Meu Deus, no final da vida, vamos dizer, todos nós estamos no final da vida, mas de forma cronológica, o idoso está mais próximo de largar essa vida do que os mais novos. Mas todos nós estamos próximos de largar a vida. E aqui nós temos a distinção de dois tipos de pessoas idosas. Aquelas pessoas idosas que viviam essa vida com Deus, rezando, indo à missa, nas novenas, fazendo suas orações em casa, cuidando dos seus netos e apresentando também Jesus aos seus netos. E hoje nós, um outro tipo de idosos. Vaidosos, não querem saber de Deus, não têm tempo para Deus, voltado para as festinhas e tudo mais. Não estou dizendo que não possa se divertir. Mas os nossos anciãos, eles estão aí para dar o bom exemplo para todos nós. Como tem lá no livro dos Macabeus, aquele homem que já era idoso e estavam querendo que ele comesse a carne de porco, oferecer também sacrifício aos ídolos, Eleazar. E Eleazar disse, não, agora eu não vou fazer isso. Eu preciso dar o bom exemplo. Nós vimos isso esses dias também na liturgia da missa, antes de nós entrarmos no tempo do advento. Ele dizendo justamente isso. Nós encontramos hoje os nossos avós. Uns querem viver uma vida com Deus e outros não querem viver. Tomemos como exemplo Ana. Não saía do templo dia e noite. Ela tinha 84 anos. Não saía do templo dia e noite. Servindo a Deus dia e noite. Com jejuns e orações. E se entusiasma quando encontra Jesus. Quando vê Jesus nos braços de Simeão. E aqui diz que ela pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Rezemos. No dia de hoje, nesse tempo de Natal que nós estamos, rezemos pelos nossos avós. Agradeçamos a Deus pelos nossos avós que trouxeram o ensinamento da Igreja Católica
para os nossos pais. E os nossos pais que trouxeram para nós. Mas rezemos também pelos nossos avós, os nossos idosos que foram influenciados por esse mundo pagão e que acham que a vida deve ser aproveitada, mas não aproveitada com Deus, mas aproveitada com as vaidades desse mundo. Rezemos para que eles possam se alegrar com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e se alegrando com o nascimento do Senhor, eles possam dizer como Simeão: agora o vosso servo pode ir em paz. E possam se alegrar e louvar e bendizer a Deus, como Ana, aquela mulher de 84 anos. Quantos anos têm os seus pais? Quantos anos têm os seus avós? Vivem em Deus ou vivem sem Deus? Rezemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, neste tempo de Natal, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal.